gente, eu sou a Márcia Thier, estou aqui no sítio do Toquinho, dando uma olhadinha nas plantas dele. E eu me deparei com essa orquídea. Pelo vegetal, eu acredito que seja uma chuva de ouro, um oncidium, ou pelo menos a da família dos oncidiums. Ela estava num vaso de plástico e o que aconteceu? Começou a apodrecer os bulbos e as raízes. Por quê? O vaso de plástico, ele acumula muita água. E como aqui as orquídeas ficam penduradas nas árvores, chove e esse vaso acaba acumulando água. E não pode. Oncídios, a chuva de ouro em geral, vamos pensar que na natureza elas estão nas árvores. Então, cai a chuva e escorre. E não era o que estava acontecendo. Então, vamos tentar dar um jeito nessa planta. Ó, chega a estar cheio d'água os bulbos. O que tiver podre, a gente corta. Essa é bem comum, né? Bem rústica, né, pessoal? Uhum. Olha aqui, ela deu flor até, ó. As raízes dela, deixa eu dar uma lavadinha aqui, peraí. Dá pra reparar aqui, ó, essas raizinhas que estão verdinhas, que a gente aperta, tá durinha, elas estão vivas. Essas daqui de trás, ó, que você aperta, já tá oca, estão podres. Então a gente dá uma cortada. Identificando o que é traseira, o que é frente da orquídea. Normalmente assim, o bulbo que está sem folha é a traseira e o bulbo com folha é o que é a parte da frente, que ela vai crescendo daqui para lá. Aqui a gente pode ver que tem folha e aqui temos 2 brotos novos. Vamos examinar, ó, mais um bulbo, ó, soltou sozinho até. Estava podre, excesso de água. Isso aqui já é uma haste que já deu, já floriu. De resto tá ok. Vamos colocar ela em algum vaso aqui. Vou colocar nesse aqui, Toquinho. Lembrando que a gente está aproveitando aqui o que tem, né? É, a gente está reciclando os vasos do Toquinho aqui. Vaso legal, tem os furinhos, vai cair a água e não vai acumular água. Como que a gente vai replantar ela aqui? A gente vai fazendo testes aqui com a planta. Colocar a parte de trás grudado na borda do vaso, para ela ter espaço para crescer. Como ela está meio tortinha, a gente vai testando aqui. Primeiro a gente testa para depois amarrar. Se colocar assim, esse bulbo não pode ser enterrado, tá? Então a gente vai meio que dar uma medidinha aqui. Vamos calçar ela. Acho que isso aqui eu vou até calçar com um pouquinho de pedra no fundo. Para dar uma altura. Colocar o substrato. Aqui casca de pinos, né? Só Casca de pinos com carvão. A gente está fazendo em vaso, mas daria também para amarrar direto na árvore ou em alguma madeirinha. Olhando aqui, deixa eu ver como é que eu vou amarrar. Como esse vaso tem um furinho, o principal é deixar a orquídea bem presa, porque quando ela fica bem presa, ela enraiza muito mais rápido. Vou enfiar num furinho aqui, passar por esse bulbo e apertar, deixar bem firme. O broto não pode ser enterrado. A gente faz um teste, ó. Eu consigo amarrar mais um pouquinho aqui ainda. Vamos lá. Lembrando que é sempre assim, o ideal é a orquídea se sentir firme, presa. Isso que vai garantir que ela comece a enraizar mais rápido.
Aperta. Vamos fazer o teste. Tá firme. Aí vamos à parte da rega. Importante isso, molhar e a água sair na mesma hora. E não pode deixar água acumulada. Aí a gente vem com o cache. Coloca no cantinho do vaso. Ele vai ficar uma massinha mais durinha. Conforme for chovendo, ele vai suprir a planta com nutriente. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Sim. Cada um tem um jeito, mas quando a pessoa entende o momento ideal de fazer esse processo? Observando a planta, como é que ele entende? Olha, está na hora de mudar de vaso, está na hora de limpar, trocar o substrato. Existem situações. Vamos dar o exemplo. Vamos dar esse exemplo aqui, ó. Essa é uma planta, se for pela estética, ela passou da hora de ser replantada. Porque ela já saiu para fora do vaso. Ela deveria ter sido replantada bem antes. Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para ser replantada. Porém, isso vai depender do qual o objetivo que a pessoa tem quando ela cultiva uma orquídea. No caso aqui do sítio, se você tem uma orquídea só para decorar seu sítio, só para você ter ela florida, essa orquídea está ótima, porque ela está saudável, ela está com raiz nova. Olha só o que eu falei do vaso de barro. Como ela estava no vaso de barro, ela não apodreceu raízes, ó, ela está grudando as raízes, deu broto novo. Inclusive, ela está até com espata. Ó, espata de flor e outra espata de flor aqui. Essa orquídea a gente não pode nem mexer agora porque ela está se preparando para florir. Essa a gente tem que esperar acabar a floração dela para a gente poder replantar. No caso das outras orquídeas, se você vê que ela está saindo para fora do vaso, é a hora de replantar. Se você vê que ela começou a definhar, a sua orquídea começou a ficar feia, a raiz começou a apodrecer, está na hora de replantar. Então, a gente tem que observar a orquídea para ver o que ela não está gostando, porque às vezes ela não está gostando do lugar, às vezes ela não está gostando da falta ou excesso de umidade, e às vezes ela não está gostando do ambiente em si. Então a gente tem que observar. Lembrando, gente, que sempre quando comprar uma orquídea, pedir a identificação dessa orquídea, porque só dessa maneira você vai conseguir fazer uma pesquisa na internet ou perguntar para algum orquidófilo: olha, eu tenho uma orquídea que tem tal nome, qual é o ambiente dela? Porque pela pesquisa a gente consegue saber qual região que ela é do mundo e como que ela gosta de ser cultivada, se é com mais umidade, menos umidade, mais sol ou menos sol. Então, assim, a identificação da uma orquídea, a gente que acha que é frescura, mas não é. A gente precisa saber qual a origem dessa orquídea, né? Normalmente, as orquídeas que são brasileiras são mais fáceis de ser cultivadas. Mas, mesmo assim, existem orquídeas, vamos supor, de Minas. A gente já tem uma dificuldade maior de cultivá-las aqui em São Paulo. Ou uma orquídea de São Paulo, que a pessoa leva para o Nordeste. Daí tem uma dificuldade por causa do clima mesmo, né? Se você gostou da mini aula aqui, me segue lá no Instagram, Marcia_Thier. Qualquer dúvida você pode me chamar no inbox. E se você quiser adquirir alguma orquídea, também consulta a gente lá pelo Instagram. Lembrando que a gente também tem box no CEAGESP de sábado e domingo, sábado das 7 a 12h30 e domingo das 7 a 1h30. Gente, montei uma rifa, para quem quiser participar, tá o link aí na descrição, é só clicar, vai para um grupo e lá vai ter os números disponíveis para a rifa. Vou despachar para qualquer parte do Brasil, quem for o ganhador. Então, pessoal, tem muita espécie legal de orquídea, plantas raras, plantas caras que estou disponibilizando para a rifa. Plantas assim que valem em torno de 200, 300 reais na rifa. Tá aí na descrição, é só clicar, vai pro grupo e vocês escolham seus números, tá bom?